nos transformaram. Nós, no Ocidente, assim como no Oriente, dependendo do lugar cultural que nós nascemos, nós acreditamos na universalidade daqueles conceitos morais. Então, por exemplo, para nós ocidentais, nós consideramos que certas práticas do Oriente são bárbaras, são absurdas, são até imorais. Porém, o mesmo se dá no Oriente em relação a práticas da nossa cultura. Nós temos a ilusão de que o que é bem aqui é o bem universal e o que é mal aqui é o mal universal. E isso é uma ilusão. O que é certo no Ocidente, no Oriente não é certo. Na realidade, o que é certo aqui no Rio de Janeiro, de repente no EPOC já é considerado um ato de deselegância. E com certeza em alguns países da América Latina pode ser até considerado um comportamento inadequado. Então eu lhes pergunto, o que é moral e o que é imoral? A moral faz parte da natureza humana? Ou ela é incutida no ser humano? Os animais, eles existem e vivem segundo seus próprios instintos, segundo seus próprios impulsos, segundo suas próprias necessidades. E nós, seres humanos, o que fazemos? De acordo com o local, com o ambiente onde nascemos, são incutidos em nós alguns conceitos morais ditos, dizem que desceram dos céus, foram escritos pelo dedo de Deus, aquela coisa toda, isso que nos incuta isso. E nós levamos a vida inteira acreditando que aquilo é uma verdade universal e pautando o nosso comportamento, a nossa existência, por esses ditames morais passados pelas nossas autoridades, os professores, os pais, os sacerdotes. Agora eu lhe pergunto verdadeiramente, em relação à natureza humana, esta moral que nós praticamos está de acordo com a nossa natureza? Imaginemos a situação. Eu pego um cão que tem o seu comportamento e adestro ele para transformar ele num gato. Eu quero que ele haja como gato, à base de Pavlov, choque elétrico e impulsos, estímulos e tudo mais. E eu vou botar o cão para agir como gato, senão ele vai morrer de tanta tortura que ele vai sofrer. Aí eu lhe pergunto, ao fazer o cão se portar como gato, eu estou fazendo ele ter um comportamento saudável ou um comportamento doentio? Porque, olha, certamente você vai falar que acha que isso é um comportamento doentio. Mas por que é doentio? Porque os hábitos e costumes que eu adestrei ele, nos quais eu adestrei ele, são contrários à natureza dele. Se eu fizer isso com o gato, matar muito gato fazendo isso para lá e para cá, dando choque elétrico e tal, a privação de fome, e pancada e tudo mais, estímulos positivos e negativos, e fazer com que ele haja como um cão, eu posso dizer que esse gato é um gato saudável? Não, ele não é saudável. Por quê? Porque aquele comportamento que eu incuti nele vai contra a natureza dele, contra os impulsos felinos dele. Porra! Se isso é verdadeiro em relação ao cachorro, é um gato, não é realidade em relação ao homem, a um ser humano. A moral que foi incutida no ser humano, à base de porrada, de privação de alimento, de tortura psicológica sofrida através dos pais, das mães, dos professores e sacerdotes, medo de inferno, caralho é quatro, ela vai contra a nossa natureza. Se ela vai contra a nossa natureza, se ela nos transforma em algo que nós não somos naturalmente, eu lhes pergunto, isso é saudável? Como pode ser saudável se a nossa inclinação é contrária a ela? Mas aí nós não podemos viver em sociedade. Mas em que sociedade, cara pátria? Porque na sociedade A se trabalha de uma maneira, na sociedade B se trabalha de outra maneira, na sociedade C de outra maneira. Em algumas sociedades do passado, elas eram bem mais naturais. As regras comportamentais
eram bem mais naturais, como sociedades de alguns aborígenes, sociedades de algumas tribos indígenas sul-americanas, até a sociedade dos vikings, eram mais o verniz social, civilizatório, moral, era menor, mais fraca, a camada era mais fraca. Então, havia mais da natureza do ser. Agora, esta chamada civilização, principalmente se chamar civilização ocidental pós-vitoriana, altamente repressora, que vai frontalmente contra a nossa natureza, ela é patológica, ou melhor dizendo, ela promove um comportamento patológico. Aí alguns dizem assim, mas por que isso é importante, mestre? O que de espiritualidade tem nisso? Porra, mano, se você não consegue nem ser, como é que você vai ter? Ou como é que você vai se transformar em algo, se você não sabe com o que está lidando? Você não se conhece, você não sabe quem você é, você se perdeu de você mesmo. Olha só, como é que eu vou consertar uma televisão se eu não sei que aquilo ali é uma televisão? Pô, a primeira coisa para mexer em algo é saber o que aquilo é. E a primeira coisa para mexer no ser humano é saber o que o ser humano é. Eu costumo falar que o luciferianismo, ele é a arte de tornar você quem você é. As palavras foram muito bem escolhidas. Ele é uma arte, ele é uma coisa jazzística, uma coisa de improviso. E nós não queremos transformar você em nada. Nós não queremos que você seja A ou B. Nós queremos ajudar você a encontrar a você mesmo, a descobrir quem você verdadeiramente é. Que você, o problema todo, o seu problema é que você se perdeu de você mesmo. E quando se perdeu de você mesmo, você perdeu a sua força, perdeu suas verdadeiras raízes, perdeu seu sex appeal, perdeu a porra toda, tá fudido. Alexandre o Grande, com 13 anos, era rei do império, praticamente da Macedônia, ia quase até a Índia já. Cara, não ia até a Índia, ele levou até a Índia, com um pouco mais de anos. Já. 13 anos ele era rei da Macedônia. Tem um golpe lá, tomou aquela porra. Você com 13 anos o que está fazendo? Eu, quando leio a vida dessas pessoas, eu fico assim, puta que pariu, não fiz porra nenhuma. Caralho, que vexame. E olha que eu já fiz muito mais do que muitas pessoas. Júlio César, que alguns devem conhecer o nome, a maioria deve conhecer o nome, que deu o seu nome deu origem ao termo Kaiser e Tsar, como símbolo de regência. Ele, quando leu a vida de Alexandre, ele chorou. Ele chorou. Ele falou que ele não fez nada. Que Alexandre, aos 13 anos, já era rei da Macedônia. E por ali foi embora, conquistou o império que foi da Índia até o Egito. Júlio César chorou. Você nem consegue chorar. O negócio está tão brabo que você nem se deu conta ainda da sua existência. A sua existência, você está passando pela terra como se fosse uma sombra. Uma sombra. Sabe o que é uma sombra? Sombra não deixa marca. Ela é indelével. Ela não deixa marca. Você vai passar pela terra como se você não tivesse existido. E por que isso está acontecendo? Porque você não existe de fato. Você foi transformado numa criatura patética, numa criatura, um arremedo do que você realmente era. Você foi transformado num simulacro do que você era. Ou, melhor dizendo, do que você é essencialmente. E esta capa cultural, moral, que foi incutida em você, lhe atrapalha na sua vida em todos os sentidos. Nós, luciferianos, não queremos transformar vocês em nada. Nós queremos que você encontre você mesmo. Nós queremos que você retorne à sua origem. E aí realmente comece o seu desenvolvimento natural. Eu vi um filme há pouco tempo, chamado A Bruxa. É um filme muito exaltado aí pela comunidade satanista. É um filme bem interessante, bem no pé no chão. E tem uma passagem que o camponês fundamentalista lá,
ele está andando com o filho dele e o filho dele está recitando tipo um credo para eles. Eu não sei se alguém já viu esse filme. Está recitando tipo um credo. Aí o filho fala assim, ele fala, e aí, como é que é? Repete aí, o filho fala, nós nascemos do pecado. Filhinho, pequenininho. Nós nascemos do pecado, somos concebidos no pecado. Nossa inclinação natural é para o mal. Nossos pensamentos vão para o mal. Nossa natureza é maléfica. E assim foi o bagulho por aí. Dá para você imaginar o resto. Aí eu paro e penso. Se eu fui concebido em pecado, se a minha inclinação natural é para aquilo que os cristãos acham que é o mal, se os meus pensamentos vão para o mal, se a minha natureza é para o mal, será que não está errado o parâmetro? Será que o parâmetro do que é bem e o que é mal, porque não está errado? Não é o ser que valoriza, que valora, que dá o valor às coisas, ou são as coisas, as regras que dão valor ao ser? Somos nós, seres humanos, que criamos, definimos o que é bem e o que é mal. E alguns malandros, mentirosos, imorais, que disseram que foi o dedo de Deus que escreveu na rocha. Fora os malandros imorais que dizem que a moral desceu dos céus, e não foi ele que fez, foi Deus. Isso é uma mentira deslavada, mas eles têm cara de pau para dizer isso. Fora esses aí, somos nós, seres humanos, que criamos as regras morais. Se nós criamos as regras morais, e essas regras morais são contrárias à nossa natureza, o que tem que mudar? Mas espera aí, se a gente mudar a regra, virar as regras morais de cabeça para baixo, a sociedade vai ficar impossível. Eu falo mentira. Várias sociedades existiram com regras morais diferentes da nossa. Não estou dizendo virar de cabeça para baixo, mas flexibilizar um pouco o negócio, não. Mas tornar o negócio menos sufocante, tornar as regras menos, repressoras, para que a nossa natureza possa respirar um pouco mais. O ser humano está ficando um ser doido, um ser enlouquecido, um criminoso em potencial. Imaginem vocês, se eu dissesse para vocês que respirar é pecado. Todo ser vivo tem que respirar. Nós, seres humanos, somos seres vivos, portanto temos que respirar. Mas se eu dissesse que Deus olhou lá de cima, estava sem o que fazer, falou, vou sacanear aqueles otários. Respirar é pecado. Pode respirar, vai para o inferno. Aí imagina, todo mundo. Aí daqui a pouco o cara vai ficando verde ali, o outro vai ficando azul. Aí o Márcio ali, que é mais cara de pau, ele disse, vou ali ao banheiro rapidinho, né, tocar uma punheta, não, respirar, tranca a porta e aí sai do banheiro, né, aquela cara de quem tocou uma punheta, tranquilão, feliz da vida, como quem não fez nada, né, e ainda cobrando os outros, o que está vendo? Não estou aguentando sem respirar. Que isso? Olhe para mim, tem que seguir o meu exemplo. Isso é um absurdo, você aí pensando em respirar, mas lógico, você tem que pensar em respirar, você já está louco, precisando respirar, né? E dizem que respirar é imoral, respirar é ilegal, respirar é do mal, vai te levar para o inferno. Aí imagina, o cara vai ficando verde, azul e tal, tem tonteira, cai e desmaia, ele respira, aí volta a consciência dele. Aí eu explico para ele que, olha, ele desmaiou, não foi porque ele ficou sem respirar, ele desmaiou porque ele não seguiu os ditames corretos, ele tem que ficar mais ainda sem respirar, quer dizer, uma coisa louca, porque aquilo está indo contra a nossa natureza, está indo contra a nossa natureza, então aquilo vai nos enfraquecer, aquilo vai nos adoecer, e aquilo vai nos deixar seres doentes física e psicologicamente. Esta moral praticada no Ocidente, essa paródia, é muito semelhante à moral praticada no Ocidente. Ela vai contra nossa natureza. E ao ir contra a nossa natureza, ela nos torna seres patológicos, seres fixados em determinadas coisas que podíamos lidar com naturalidade, com tranquilidade. Mas não fazemos isso. Reprimimos o ser. A única esperança, a esperança que eu tenho, é que o ser natural, ele continua nascendo. Nós, quando nascemos, somos seres naturais. Nós, quando nascemos, as crianças nascem até os 2 anos de idade, assim, ainda somos o que somos. E o que somos, se você observar direitinho, não é bonito. Bonito do ponto de vista judaico-cristão.
nós somos egoístas, só pensando em nós. Eu, criança, já viu alguma criança filantrópica? Até 2 anos, tá? Filantrópica, que se sacrifica pela humanidade, ou por qualquer que seja, ela vai lá e mete a mão no bagulho do outro que ela quer. Ela deseja, ela quer, ela vai atrás, ela pega. Ela sente fome, ela quer comer, ela sente sono, ela quer dormir. Ela faz tudo, ou pelo menos tenta fazer tudo, mas ela tenta o que ela deseja. E aí, depois de 2 anos, ocorre uma coisa: nós temos que provocar uma ruptura psicológica na criança. Porque se nós não provocarmos uma ruptura psicológica na criança, e a criança lembrar, é que você não lembra de quem você era com 2 anos de idade. Você se sentir tão culpado, tu vai achar que você é um verdadeiro demônio na face da terra. Porque a tua natureza era tão terrível, você fez coisas tão injustas, tão terríveis nas suas experiências com 2 anos de idade. Você era uma coisa que, se colocar dessa coisa diante dos padrões morais da atualidade, uma criança é um ser perverso, potencialmente perigoso. Tanto é que tu não deixa ela sozinha. Com outra criança, principalmente. Não deixa essas criancinhas sozinhas, eles são tão puros e bons. Vamos deixar uns 5 caboclos desse aí sozinhos. Sabe o que vai acontecer ali? Sério? Na boa, fica só observando. Finge que tu não está perto. Tu vai ver o que vai acontecer. A porrada vai comer daqui a pouco. Um vai morder o outro, e morder não é morder, não. Ele vai arrancar pedaço. Eles vão fazer o que eles querem, vão tentar fazer o que eles querem. Eles não têm nenhuma moral, eles não têm nenhuma noção de certo e errado, eles não têm nenhuma noção de céu e inferno. Eles são. Mas, mestre, se nós deixarmos as crianças crescerem assim, eles vão crescer verdadeiros selvagens. Vão crescer verdadeiros selvagens, totalmente civilizados, eles vão destruir a sociedade. Não, dá uma noçãozinha, é muito simples, malandro. Você não pode matar todo mundo que você quer matar. Por quê? Porque senão todo mundo também poderá matar você. Você quer morrer? Não quer morrer. Então, fica a seu critério. Se tu começar a tentar, a gente vai tentar também. Então, tem regras que tu para assim e fala, não dá pra mim. Não dá, é muito mais gente do que eu sozinho, então não vai dar. Então, algumas regras dá para montar, mas sem ir contra a natureza do ser, e sem transformar o ser num pecador. Ele não está pecando, ele pode cometer um crime contra a regra da sociedade, mas isso nada tem a ver com moral e imoralidade. O ser humano continua nascendo, e ele continua vindo ao mundo, como ele é de verdade. Imagine você. O ser humano, como é que ele seria? O ser humano que vem ao mundo, como é que ele seria se ele fosse deixado viver e se desenvolver de acordo com sua natureza? Como é que ele seria? Quando ele crescesse, como é que ele seria? Vamos botar assim para ajudá-lo, para ele não parar na atualidade no manicômio nem no presídio. Vamos lhe dar alguns conhecimentos das regras sociais, falar, isso aqui não dá para tu fazer, porque se tu parar, o pessoal vai pegar você. A manada é muito maior, não dá, a força da manada é muito grande, se você for, a manada te atropela, então você tem que ir pela beirada. Vai pela beirada, vai pelos caminho das pedras e tal, sabe? Faça o que quiseres, pois é tudo da lei, mas saiba que há consequências. E consequências te deixam igual o Cabral lá, encana por não sei quantos anos de idade. Então você tem que saber. Mas imagina se você dá esse aparato conceitual para ele, se explica a regra da sociedade, mas esse ser não tivesse nenhuma consciência, no sentido do que nós chamamos consciência moral. Se ele crescesse e não possuísse consciência moral, ele agisse segundo os seus interesses, suas necessidades, seus desejos, eu lhes pergunto, esse ser teria mais capacidade de ser bem sucedido na vida ou não? Se você disputasse com ele, quem venceria? Quem você acha que venceria? Se você, cheio de pudores, cheio de preconceitos, cheio de mimimi, cheio de moralismos,
Quem você acha que venceria? Você está diante de um ser sem nenhum escrúpulo, um ser sem essa porcariada chamada de consciência moral judaico-cristã, principalmente, que predomina no Ocidente. Tu imagina, bota esse ser no mundo, solta esse ser no mundo. Quem é que teria mais condições de ser bem sucedido? Bota você e ele um diante do outro para disputar uma vaga, disputar uma companheira ou um companheiro, disputar até na bola de gude, se for o caso. Quem você acha que venceria? E se você acha não, tem certeza de que ele venceria, por que você está no estado que você está, não? Por que você está cultivando essa moralidade perdedora? Por que você está se preparando? Porque esses seres virão, eles estão vindo, eles estão sendo engendrados, eles estão sendo preparados, eles estão sendo criados, cultivados, desenvolvidos. Eles virão. E você, ou seus filhos, serão escravos deles, se continuarem cultivando a moralidade perdedora do rebanho, a moralidade perdedora das ovelhas. Vocês perderão. Nada é para sempre. Nada é para sempre. A sociedade ocidental não é para sempre. Os romanos achavam que o Império Romano era para sempre. Aquela estrutura ia perdurar para sempre. E logo depois veio a Idade Média, uma coisa tenebrosa. Daí depois que os romanos nunca imaginaram que o seu império ia cair, a sua democracia, a sua república, né? Não era democracia, era uma república. E a sua república cairia naquela coisa chamada Idade Média. Outros mundos estão vindo aí, outras culturas estão vindo aí. Um dia essa civilização vai passar. Mas antes dela passar, os luciferianos já estarão por aí. Nós já estamos aqui. Nós aqui fazemos a missa negra, aí falamos um monte de coisa da boca para fora, né? Os que nasceram para liderar devem liderar, né? Os fracos servirão, por isso mesmo as ovelhas tremerão, e por aí vai a porrada toda. Da boca para fora. Mas tem gente que não fala isso da boca para fora, não. Tem gente que está aprendendo isso desde o berço. Imagina quando seus filhos enfrentarem essas pessoas. Quem vai vencer? Quem vai se submeter a quem? E por que você está sacaneando a tua prole? Por que você está preparando a tua prole para a derrota, para a subserviência? Eu digo por quê? Por um contágio. Isso é um contágio psicológico. Porque você foi preparado para a derrota. Você foi preparado para a subserviência. Você foi preparado para ser uma ovelha. E é por isso que você não venceu em alguns campos, na maioria dos campos da sua vida. E se você venceu justamente porque foi tirando esses elementos da tua existência. Aí você conseguiu algum sucesso. Então você ainda não entendeu que quanto mais você se livrar dessa consciência moral, dessa noção de certo e errado vigente no Ocidente, mais você vai ser bem sucedido. Sendo que tem que ser capaz de fazer isso, mas respeitar as regras, as leis, porque senão você vai acabar preso ou no manicômio. Então você tem que saber jogar com isso, tem que saber. Finge, né? Finge. Tem que saber jogar com isso. Você tem que saber viver da maneira que você deseja viver, mas aparentar que você vive como a sociedade quer que você viva. Aí você vai chegar às alturas que você quiser. Você vai ter tudo o que você deseja, quem você quiser. Tá? A consciência moral, baseada nessa moralidade que impera na atualidade judaico-cristã, não lhe faz falta. Pelo contrário, ela é um campo, ela é uma doença, ela é algo que está indo contra a sua natureza, ela é algo que está impedindo o teu sucesso material e, mais ainda, o seu desenvolvimento espiritual. Você não é esta merda, você é um ser que, se baixasse na terra integralmente como ele é, você seria considerado um demônio. Se a humanidade
Se você mesmo achasse que ele recebe isso, recebe aquilo, se você recebesse você, diante da sociedade, mesmo, do jeito que, cru mesmo, tu ia ser considerado um monstro nessa sociedade de ovelhinhas, é a sociedade de ursinhos carinhosos, é a sociedade meu querido pônei. Então você ainda não encarnou integralmente. Existe um ditado que fala assim: a vida não é curta pelo pouco que ela dura, pelo tempo que ela dura. A vida não é curta pelo tempo que ela dura. Ela é curta pelo pouco que se vive. Você nem encarnou integralmente. Como vai atingir o desenvolvimento espiritual pleno? Não vai atingir. Primeiro você vai ter que encarnar integralmente. E para isso você vai ter que se transformar dessa coisa aí que fizeram contigo, vai ter que se livrar dessa lapuca toda aí e se tornar quem você verdadeiramente é. Bom, temos bastante coisa para meditar. Boa noite a todos, que a luz de Lúcifer esteja com vocês.